Vigias da mente sóbria e equilibrada. Nós não precisamos vigiar apenas eventos de âmbito mundial, que anunciam sua volta. Mas enquanto temos tempo, precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E por meio dessa graça, nós nos tornamos vencedores. É digno de nota que percebemos a ordem de sermos sóbrios e vigilantes. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperais inteiramente na graça, que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1,13. E novamente, sede sóbrios e vigilantes. 1 Pedro 5,8. Além disso, o apóstolo Paulo escreve: assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses 5, 6 e 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Alguns crentes que estão vendo esses fatos começando a ocorrer passam dos limites e são tudo menos sóbrios. Quando vigiamos, precisamos de uma mente equilibrada e sadia. Alguns de nós se tornam profetas malucos, que acabam desmerecendo a palavra profética de Deus por meio das nossas tolices ininteligíveis. Alguns anos atrás, um irmão escreveu um livro chamado 88 Razões para o Senhor Estar Voltando no Festival das Trombetas. Em setembro de 1988, por todo lugar que eu ia, os cristãos me perguntavam a respeito desse livreto, e eu lhes dizia que entrassem em contato comigo em outubro de 1988. Fiquei grandemente surpreso com alguns que me perguntaram a respeito do livro, pois eram crentes que de fato conheciam a Bíblia. Então, nos últimos meses de 1988, surgiu a notícia de que o irmão percebera que tinha errado na sua predição por causa de um erro do cálculo que cometera. Ele então tornou a escrever outro livreto em 89 razões porque o Senhor está voltando na festa das trombetas, em setembro de 1989. Depois disso, não ouvimos nada mais a respeito dele. A verdade é simples, deveria nos guardar de cometer esse tipo de erro. O próprio Senhor nos disse claramente que não saberíamos o dia ou a hora do seu retorno. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Marcos 13:32. Daí então, a vital importância e a necessidade de estarmos prontos. Precisamos de uma mente sóbria e sadia. Ao mesmo tempo que estamos atentos ao cumprimento dessas coisas, terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, enchentes imensas, grandes incêndios, mudança de clima, com a possibilidade de escassez e fome. A isso tudo temos de acrescentar dificuldades econômicas, instabilidade financeira e a crescente intranquilidade em muitas nações. Todos esses eventos têm o efeito de empolgar e perturbar alguns crentes, tanto que a mente deles se torna desequilibrada. À medida que vigiamos, precisamos de uma mente sóbria e sadia, para sermos capazes de contemplar esses assuntos com uma mente tranquila. Na verdade, recebemos a ordem de erguer a cabeça, e quando o Messias disse isso, ele estava se referindo à maneira que os judeus adoravam e oravam. Com fé viva, devemos adorar e orar, porque nossa redenção se aproxima. Que sejamos sóbrios e sadios, representando o nome do Senhor Jesus. Amém? Vigiar e orar pela saúde e edificação da igreja. O Senhor Jesus declarou clara, dogmaticamente: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. É extraordinária a história da igreja que o Messias está edificando. Toda vez que as portas do inferno aparentemente haviam prevalecido contra a edificação da sua igreja, ele executou uma nova iniciativa por meio do Espírito Santo. Essa é a história da igreja verdadeira e peregrina. O fato de ele ter falado das chaves do reino tem grande significado. As chaves representam autoridade.
Com as chaves você abre e fecha. O Senhor Jesus antecipou essa declaração com as seguintes palavras: Tu és Pedro, que significa em grego Petros, ou seja, uma pedrinha ou um seixo. Mas sobre esta pedra, Petra, ou seja, o maciço rochoso ou fundamentado, edificarei a minha igreja. Pedro foi sempre um homem de ação. Ele queria fazer as coisas, infelizmente, era a sua carne que operava tão poderosamente. Ele estava sempre abrindo a boca e metendo os pés pelas mãos. Temos vários exemplos disso nos evangelhos. É impressionante que a rocha, que é o Messias, Jesus, ele edifica a sua igreja e usa Pedros e faz dele pedras vivas na casa de Deus. Contudo, a graça de Deus vai muito mais além do que isso. O Senhor Jesus disse: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 16:19. Como o primeiro apóstolo, Pedro representa os membros do corpo de Cristo. Como é maravilhoso que Deus pode separar um homem tremendamente ativo, mas carnal, e fazer dele não apenas parte da sua construção, mas dar-lhe as chaves do reino dos céus. Temos de reparar que não são pessoas que são ligadas, amarradas ou desligadas, desamarradas. A expressão o que igual aquilo que é neutra, por isso não se refere às pessoas. São as circunstâncias que são ligadas ou desligadas, não as pessoas. Os dois verbos traduzidos como ligar e desligar estão no futuro do subjuntivo. Ajuda-nos a entender o que o Senhor estava dizendo se traduzirmos a sua declaração da seguinte forma: qualquer coisa que você amarrarem na terra terá sido amarrada no céu, e qualquer coisa que vocês desamarrarem na terra terá sido desamarrado no céu. Como crentes nascidos de novo, somos chamados não apenas para orar para que se faça a vontade de Deus, mas também para observar a execução dela. Em outras palavras, a igreja não pode amarrar aquilo que o trono de Deus não amarrou, nem desamarrar aquilo que ele não desamarrou. No entanto, a igreja tem uma divina responsabilidade, uma autoridade delegada por Deus, o Pai, para vigiar e orar. E não apenas vigiar, mas de tempos em tempos agir em nome do Senhor. Talvez fosse muito diferente a história da igreja se nós crentes tivéssemos entendido isso. Quando as coisas começaram a piorar e a apostasia começou a se manifestar, e se apenas tivesse havido aqueles que em oração corporativa tivessem usado as chaves do reino dos céus para desamarrar a vida e o poder da ressurreição e amarrar os poderes das trevas, então a história da igreja poderia ter sido diferente e com certeza mais gloriosa. O apóstolo Paulo era uma ilustração viva disso. Em seu discurso de despedida à igreja em Efésio, ele disse: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes e que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Atos 20, versículo 28 ao 31. Porque precisamos vigiar em oração pela edificação, o progresso e a saúde da igreja? Pela simples razão de que as portas do inferno nunca pararam de tentar destruir a obra de edificação do Senhor Jesus.
Desde o início de quando o Espírito Santo deu origem à igreja, Satanás procura destruir toda nova iniciativa do Senhor Jesus. Em poucas gerações, depois desse mover inicial do Espírito Santo, ela começou a deteriorar, a estagnar, a cristalizar e a tornar-se um sistema humano. Aquilo que aconteceu na igreja de Éfeso é um quadro daquilo que sempre aconteceu na sua história. A comida espiritual boa e saudável que a igreja recebeu no início de cada grande mover do Espírito de Deus gradualmente se transformou num caldo aguado e turvo, de muito pouco valor real. Veja Hebreus 5, 12 ao 14. Dessa forma, a igreja tornou-se espiritualmente anêmica e adoentada. Em algumas gerações, ela já havia se afastado quase inteiramente do seu fundamento e cursos originais. Assim como aconteceu em Éfeso, lobos vorazes de fora se infiltraram e destruíram o avanço e a edificação da igreja. Os homens, dentre eles, começaram a ensinar coisas deturpadas que produziram confusão, divisão e paralisia. Tudo isso nos lembra da grande necessidade, não apenas de orar, mas também de vigiar. Se esses membros do corpo de Cristo em Éfeso apenas tivessem vigiado, eles teriam descoberto que aquilo que lhes era oferecido não era mais todo o conselho de Deus, mas um evangelho aguado e diluído. Eles teriam reconhecido os lobos vorazes em pele de ovelha, que se infiltram com a filosofia e a sabedoria e a metodologia do mundo, e estariam atentos aos homens que passaram a ensinar coisas deturpadas e trouxeram confusão e heresias. Irmãos, não aceite que modifique a palavra de Deus. Vigie a sua leitura. Saia da sua zona de conforto. A paz do Senhor Jesus.